Olá, a paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais uma teleaula da Escola Bíblica Dominical. Somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, área 106, Congregação Canaã, e estamos desenvolvendo o tema Fortalecendo a Famílias, do material da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Pará. Seja bem-vindo a mais uma teleaula. Nós estamos na lição de número 4, que tem como tema a bênção do casamento. O nosso textuário está em Mateus 19, verso 6. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Os objetivos da nossa aula serão compreender o casamento sobre os aspectos espirituais, legais e sociais, identificar os pilares que sustentam o casamento sólido e duradouro e elencar os propósitos do matrimônio segundo o plano de Deus. Vamos fazer a leitura dos versos bíblicos semanais. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 12, 24. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. 1 Pedro 4, 8. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João 4,18. Dar um lar a estéril, e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia! Salmo 113, 9. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Mateus 19, 6. A nossa leitura em classe está em Mateus, capítulo 19, do 4 ao verso 8. Assim diz: E ele respondeu: Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, em si uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: Então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés lhe permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Vamos ouvir agora os hinos da harpa cristã. Louvemos juntos. Segura bem a minha, pois
Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, por espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou. Pela cruz e o sofrimento e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Continuando a nossa aula, vamos para o resumo da lição. Essa aula está dividida em introdução, primeira parte, o que é o casamento, subdividido em uma instituição divina, uma instituição social e uma instituição legal. A base do casamento, dividido em amor, respeito e confiança. E a nossa última parte, que é propósito do casamento, companheirismo mútuo, procriação responsável, cuidar dos filhos e aplicação pessoal. Bem, na nossa introdução, queremos fazer as seguintes perguntas para refletirmos. Quais são os aspectos do casamento sobre os aspectos espirituais, legais e sociais? Quais são os pilares que sustentam um casamento sólido e duradouro? Quais são os propósitos do matrimônio segundo o plano de Deus? São essas nossas perguntas. Queremos dizer inicialmente que o casamento é a única instituição presente que é anterior à entrada do pecado no mundo. Então, desta maneira, nós vamos tentar dar alguns aspectos gerais. Você pode se aprofundar ainda lendo ainda um pouco mais a sua revista, mas que você já possa ter essa ideia dos aspectos relacionados à espiritualidade, à legalidade e os sociais, o que o torna duradouro e o que torna estar no plano de Deus. Primeiramente, o que é casamento, né? O casamento, primeiramente, em um mundo hipermoderno, as pessoas dão o seu significado ao casamento, que lhe é conveniente. Contudo, o casamento possui um padrão bíblico. Coloco essa palavra aqui, hipermoderno, justamente do teólogo Frank Ferreira, que ele contextualiza que nós estamos numa época que é chamado de modernidade líquida, de um teórico chamado Bauman, que é um sociólogo, que se coloca sob as características ou na égide do que muitos chamam de pós-modernidade. Essa sopinha de letrinhas quer dizer o seguinte, que nós estamos num período novo e diferente, que nesse período as formas financeiras estão ligadas às formas ligadas ao banco, ao dinheiro eletrônico, que são a produção do capital financeiro.
também está ligado à questão das tecnologias, que as pessoas estão interligadas e um avanço tecnológico muito forte. E por fim, há uma liberdade civil, uma liberdade no qual o homem não passou por várias situações de privação. Então, faz uma característica de uma sociedade no qual vai tentar sustentar os valores da modernidade até as últimas consequências, no qual não quer ter Deus no centro da sua vida, depende de si mesmo e das suas invenções e da sua própria sustentação, não reconhece os valores absolutos de Deus como os seus valores, mas quer reconhecer tudo por meio do social ou tudo por meio do legal, tudo por meio dos acordos sociais. Vivendo essas premissas até as últimas consequências do modernismo, é o que nós queremos chamar de hipermoderno. Nesse sentido, as pessoas começam a dizer, isso não interessa, isso é do passado, isso é arcaico, e assim por diante. Dessa maneira, eu quero iniciar essa aula dizendo o seguinte: cuidado com o que você chama de moderno. O que é moderno não significa que é melhor para você. Você decide a sua vida, o que você pretende fazer dentro da direção de Deus. Quando você está falando que você quer ser moderno, você não percebe que muitas das vezes que valores você está falando. Que o primeiro valor é que você quer ser independente de Deus. Você quer ser independente dos valores que estão escritos na palavra de Deus. Que você está querendo viver simplesmente na harmonia e no consenso de outras pessoas. E por fim, você é uma pessoa independente em tudo, não reconhece a força e as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Se você quer ser uma pessoa assim, tudo bem, adote os valores que você quer. Mas se você é um crente assembleano que quer buscar a presença do Espírito Santo na sua vida, não aceite uma pessoa dizer assim, isso é arcaico, isso é velho. Não. A palavra de Deus diz de maneira bem clara que passará o céu, passará a terra, porém as palavras do Senhor não passarão. Então viva de acordo com essa palavra. Tenha no coração essa palavra. Essa modernidade, essa pós-modernidade e vários valores humanos mudam, mas aquilo que Deus nos ensinou para que nós venhamos viver são eternos, porque dão certo, porque realmente trazem confiança ao nosso coração, porque é Deus que vai sustentar a sua palavra. Inicialmente, primeiro, o casamento é uma instituição divina. Em Gênesis 2, verso 24, coloca bem claro que o homem sairá da sua casa, unir-se à sua mulher e tornarão os dois uma só carne, né? Então, Deus criou o casamento para homem e mulher e para serem complementares em uma só carne. Entendamos isso. Eu quero dizer que, diferente de muitas pessoas pensam nesse hipermodernismo, acreditam que o casamento está ligado ao sentimentalismo ou ligado simplesmente à emoção. Deus instituiu o casamento com um propósito muito claro, que é o propósito moral. Então, o casamento, inicialmente, ele tem uma base moral que reconhece a autoridade do homem, reconhece a complementaridade da mulher e ali sustentam uma família. Então, o casamento ele não tem uma base inicial, uma sustentação forte, simplesmente baseada na emoção, no sentimento. É nas bases morais. Então, em uma instituição digna, sagrada e respeitada, né? Hebreus capítulo 13, verso 4, coloca de maneira muito clara, né, que venerado seja o matrimônio sem mácula, porque aos adúlteros e aos infiéis Deus os julgará. Nesse ponto, nós queremos colocar primeiramente o cuidado com o argumento cultural versus o argumento bíblico. Lembre-se que o casamento ele é uma instituição moral, não sentimentalista. Muitas pessoas colocam o casamento como um produto cultural. O que eles querem dizer com isso? Que é um produto da sociedade. Bem, você vai perceber que o casamento está em todos os lugares do mundo, né? Em algumas sociedades podem ter algumas variações no seu funcionamento. Mas é muito interessante, podemos dizer até mais do que interessante, é espetacular você ver o funcionamento do casamento para estruturar famílias. De ter um homem e uma mulher que geram filhos e cuidam desses filhos, que criam esses filhos, né?
O argumento cultural é que tudo é construído pela sociedade, pelos seus valores e por um conjunto de ideias que eles agregam e que podem mudar ao decorrer do tempo. O casamento tem se sustentado há vários milênios com a mesma configuração, né? Marido, esposa e filhos, o cuidado, as responsabilidades dos pais para com os filhos. Então tenha cuidado sobre dizer, o relacionamento ele é uma forma cultural que pode ser mudada ao decorrer do tempo. Não, ele é sustentado por Deus e cremos nós que quando segue os princípios bíblicos, ele vai se manter estável e vai gerar uma casa digna e abençoada, como diz Hebreus capítulo 13, verso 4. Ao mesmo tempo, nós devemos entender que quando não se respeita esses princípios que Deus nos põe, que Deus nos ensina, pode gerar uma degeneração social. Você vai colocar de maneira bem clara aqui em Lucas capítulo 17, do verso 26 ao verso 27, Jesus colocando de maneira bem clara sobre o retorno do Messias, que ele coloca o exemplo de Noé. Falava assim, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e ocorreu o dilúvio. É interessante quando Jesus coloca isso, porque você não vai ler essas palavras exatamente no relato de Gênesis, quando vai falar sobre a arca de Noé. Mas Jesus frisou, eles comiam, eles bebiam, eles casavam e davam-se em casamento. Por que ele colocou isso? Claramente, se você for querer ler o capítulo 6, você vai ver ali uma coisa bem interessante, que os filhos de Deus escolhiam qualquer uma das mulheres, das filhas dos homens que eles achavam bonitas, casavam-se e dali geravam varões de renome. E logo depois, lá pelo verso 5, ele diz, né, que a terra tinha se corrompido e que Deus tinha se arrependido de ter feito o homem e que iria dizimá-lo. É interessante colocar isso porque você vai ver ali esses filhos de Deus, seja na discussão que seja os filhos de Sete ou anjos caídos, não quero entrar nesse mérito, mas o interessante é que no ato do matrimônio, do casamento, de gerar filhos, houveram determinados homens, pessoas de renome, e que com essas pessoas de renome, logo depois o verso bíblico diz que houve uma corrupção. Houve um desvio do propósito de Deus. Houve um desvio do direcionamento que Deus tinha dado para a humanidade. Então, casamentos fora da visão de Deus, fora da ideia do Senhor, geram uma degeneração social. De tal maneira que, pela ira de Deus, aquele mundo antigo foi destruído. Veja aí algumas cenas que nós vamos passar agora da Arca de Noé, só para você refletir um pouco. Protect your mother. Protect them all. Deu para respirar um pouco aí, né? Que coisa, que cenas fortes. De tudo isso é para trazer uma lembrança que coloca de maneira bem clara o texto bíblico. Como Deus leva a sério a formação do seu lar. E como a sociedade, não levando a sério a formação das famílias, como isso pode degenerar a sociedade, pode levar para longe de Deus, pode desestruturar os propósitos de Deus e, como conclusão, como Deus pode trazer a ira. Venhamos e entendamos que é uma instituição divina o casamento. Como uma instituição social, é importante entender que Deus ele vai utilizar do casamento para desenvolver a sociedade. Em Isaías 61:9 coloca claramente que Deus usará os seus descendentes para serem pessoas fortes, valentes,
restauradores, pessoas úteis para a sociedade. E quem não gostaria de ter um filho que seja uma pessoa útil, uma pessoa que desenvolva, uma pessoa que traga coisas boas para a sociedade, tragam coisas boas para a sua comunidade, que traga um orgulho justamente de ter feito um bom trabalho e de justamente ser o seu filho, justamente ser sua filha, né? Logo, o casamento é uma celebração desde a antiguidade, com uma formação legal de constituição da família. As pessoas tinham justamente as suas famílias não simplesmente por causa do contato emotivo. Eles formavam suas famílias para sobreviver e dentro dessa sobrevivência, dessa convivência, da formação e da aprendizagem dentro do lar, você constituía justamente adultos equilibrados, pessoas que sabiam o seu papel e como poder desenvolver os seus próprios lares, as suas tarefas. Então, dentro da perspectiva cristã, o casamento ele tem uma intenção de formar a família e não só a união de corpos. Então, dentro da ideia social de constituição de lares, estão justamente o papel que ali tem um ambiente apropriado para a formação de filhos, que é exatamente que é o papel bíblico. O casamento, ele vai gerar filhos. Então, se você casa, deva entender que Deus espera do casamento filhos. Você pode dizer, mas, pastor, eu sou livre para escolher o que se eu quero, se eu não quero. Tenho certeza que você é livre. Contudo, o casamento, ele nasceu com o propósito de gerar filhos. E quando não tem uma coisa, quando é feito desta forma, fica um sentimento de incompletude. Deixo isso para você pensar. O reflexo da saúde, dos relacionamentos familiares na sociedade depende da família. E é por isso que nós falamos, se a família está bem, a sociedade está bem. Se a família está bem, a igreja também está bem. Se as famílias estão desestruturadas, com crise nos relacionamentos entre homens e mulheres, esposos e esposas, entre filhos e pais, isso reflete na sociedade. É muito fácil você perceber isso. Podemos botar como exemplo uma escola. Quando você vê, por exemplo, muitas das vezes pais em processo de divórcio, as crianças se abatem, acham que a culpa é delas, o seu rendimento escolar baixa e via de regra vem acompanhado de comportamentos de rebeldia, que são formas de expressar o que ela não consegue compreender, o que ela não consegue viver de uma maneira simplesmente que perceba que ela necessariamente não é culpada por aquilo. E como explicar para uma criança sobre isso? Como fazer? Como ajudar? É complicado. A esposa também, se ela trabalha ou se ela cuida, como é que fica a segurança? O marido, ao saber, ao ver seus filhos, às vezes, com um outro homem, com outro pai. É muito complicado, queridos. Então entendam uma coisa. Quando a família vai bem, quando a sua estrutura, a sua unidade vai bem, o seu desenvolvimento, a sua paz, as suas atividades, aonde você vai ter estabilidade e você vai ter paz para trabalhar. Mas se não vai bem, pode ser prejudicado os seus rendimentos, as suas atividades. Pense nisso. Bem, o que é o casamento sendo uma instituição legal? Em Romanos 7,2 coloca que a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Então, o casamento ele é garantido por uma proteção legal. No Estado brasileiro, o casamento ele é protegido pelo Estado, né? Então, o matrimônio ele tem um respaldo que é encontrado na Bíblia nas suas características. Primeiro, biblicamente, ele é indissolúvel. Quer dizer que não é porque você olhou para a cara de um camarada, casou com ele e diz, não quero mais viver contigo, vamos embora. Não. Diante de Deus, você fez um compromisso no qual ele era a testemunha. Você deu a sua palavra, você deu a sua promessa. E você tem que ir até o fim, porque Deus não gosta de infiéis. Deus não vai tratar, Deus julgará os infiéis. Entenda isso como não é uma coisa como se você fosse escolher um chiclete na esquina ou uma calça num shopping. Escolher um casamento, escolher uma pessoa para compartilhar sua vida é uma decisão profunda, sincera e que exige muita maturidade. Não vai se dissolver por qualquer coisa. A separação prevista na Bíblia Sagrada é pela morte de um dos cônjuges, né? E a
infidelidade conjugal, que é chamado também de imoralidade sexual, que é no sentido de você trair a sua fidelidade matrimonial com uma outra pessoa. Não se esqueça do termo, uma só carne, quer dizer que o seu corpo pertence ao seu marido e o seu marido pertence a você, mulher. Ao você dar a uma outra pessoa, você está dando algo que não é mais seu, mas sim do seu cônjuge. Parece estranho, né? Porque numa sociedade atual que dizem que a pessoa é dona do seu corpo, no casamento diz não isso somente, diz que o seu corpo pertence ao seu cônjuge. Então, a lei de Deus, ela é superior à lei dos homens nesse sentido, nesse ensinamento moral. Neste caso, deve observar os conselhos bíblicos. Muita gente quer ouvir os conselhos do advogado, do psicólogo e várias outras coisas. Particularmente, eu respeito todos esses profissionais. Mas não se esqueça que na visão desses profissionais, eles só conhecem parte da realidade. Um pequeno pedaço desta realidade. Deus conhece todo esse contexto, toda a realidade, porque Ele é onisciente. E se Ele está lhe levando pela sua palavra a você tomar determinadas decisões, é porque Ele sabe que dentro dessa realidade completa, Ele pode garantir mais do que um pedaço da realidade. Pense nisso e coloque sempre em oração a necessidade de você procurar os cuidados legais para a sua família. A segunda parte é a base do casamento, né? Vamos falar rapidamente aqui dos pilares, que são, na nossa lição, trabalhar 3, que é o amor, o respeito e a confiança. Se nós tirarmos a partir de 1 Coríntios capítulo 3, do verso 4 ao 7, ele vai estar falando do amor ágape. Então, o amor não está ligado necessariamente ao sentimentalismo simples, né? Mas ele está mais ligado ao seu comportamento, ao seu caráter dentro do casamento. Entenda que quando a Bíblia fala de amor, ele está falando justamente do respeito que você tem pela pessoa, né? Jesus aí falou, né? Aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. Então ele não está falando simplesmente do sentimento ou da emoção. Ele está falando da postura que leva você a fazer alguma coisa. A isso ele chama de amor, né? O amor tem 4 tipos, trabalhado, por exemplo, por C.S. Lewis, que aqui a gente pode colocar o storge, o filé, o eros e o agape, né? Todos esses amores podem estar presentes no casamento em determinados momentos do nosso matrimônio, né? Eu vou deixar no final um pequeno vídeo que vai estar falando a diferença desses 4 amores. E eu peço que você assista para que você possa se aprofundar um pouco mais sobre o tema. Mas aqui especificamente, 1 Coríntios 13, ele está falando do amor agape, que algumas traduções chamam até de caridade, não de amor, né? Então você não vai poder confundir esse amor com paixão, com fogo, vamos dizer assim, com o arrupio de você olhar para uma pessoa, né? Pela inclinação carnal de uma atração. Não, ele está falando que esse amor agape, ele só é possível quando Deus está na sua vida. Ele é impossível se você for nas suas próprias forças. Porque você vai ver que nesse amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, né? Tudo suporta. Ele coloca isso justamente porque esse amor agape é aquele que dá, é aquele que busca abençoar, mas necessariamente não está esperando algo em troca pela sua ação, porque ele é feito porque ele nasce em Deus. Né? A essência de Deus é amor, já diz 1 João 4,8. E aonde há amor de Deus, não há medo. Nesse sentido, nós vamos colocar de maneira bem clara que os maridos devem amar as suas esposas, conforme Efésios capítulo 5. E esse amor à esposa assemelha-se na analogia com Cristo, que amou a igreja e se entregou por ela, e que abençoa a igreja, que sustenta a igreja, e que dá os dons e talentos para a igreja, de tal maneira que ele é o cabeça, a igreja é o corpo. Então é um amor profundo, que é um amor que só pode ser entendido em Deus. Precisamos de Deus para amar as nossas esposas. Não é uma coisa dissociada. A mulher, ela é submissa ao seu esposo, assim como a igreja é submissa a Cristo. E a ideia de sem ser com fingimento. Não é algo que necessariamente você queira forçar ou fingir o que você é, como está escrito em Romanos 12:9.
Quando você pede de Deus um verdadeiro amor, quando você pede de Deus para abençoar uma pessoa, Deus derrama amor no seu coração. Porque é Deus que é justamente o provedor de um casamento diante da sociedade, para os seus filhos e para as suas necessidades. O respeito também é fundamental. 1 Pedro 4,8, né, ele vai expressar que a maior expressão de respeito é com a fidelidade, né? O vínculo de confiança emocional e espiritual para a segurança do lar. Aqui nós queremos enfatizar especialmente a fidelidade conjugal. Quando não ocorre essa fidelidade conjugal, que pode ser um produto de um comportamento anterior, muitas das vezes a pessoa teve uma vida muito ativa no mundo e vem para a igreja, não tem o hábito de guardar a fidelidade conjugal. Aí vai ter que aprender, dirigido pelo Espírito Santo. E muitas das vezes a pessoa é ensinada dentro da igreja, guardando a sua castidade para o casamento. Isso vai ajudar essa pessoa também a guardar a sua fidelidade conjugal. Entenda uma coisa, que quando você quebra a sua fidelidade, traz muita dificuldade, traz a desconfiança, e além da desconfiança, a tristeza, justamente por você não ter valorizado esta aliança. O mundo ele coloca músicas e muitas outras informações dizendo que o amor é estar junto e somente junto, que as ações do corpo não interessam. Lembre-se que 1 Coríntios 1,10 diz que o homem será julgado por aquilo que ele fez pelo corpo. Então, o que você faz pelo seu corpo é considerado sim diante de Deus. Guarde a sua fidelidade. A palavra de Deus diz, se caso nós errarmos, Provérbios 28, verso 13, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Nesse caso, neste ponto, você tem que confessar ao seu cônjuge o que ocorreu e pedir de Deus direção para restaurar o seu lar. E a restauração pode ser difícil, mas ela é possível quando Deus é posto no centro do seu matrimônio. Não dá para começar algo verdadeiro com mentiras. Você tem que começar com a verdade. E a verdade é essa, é que nós somos pessoas falhas, nós somos pessoas que têm uma tendência a cair no pecado. Mas quando nós somos sustentados por Deus, nós conseguimos ir muito longe. E quando nós confessamos os nossos erros e pedimos ajudas em Deus, junto com o nosso cônjuge, pode ser superado. E um novo amanhecer e uma nova relação mais madura, com mais valor, pode nascer a partir de uma experiência que você sabe que você quer fazer da maneira certa, na direção de Deus, com o seu cônjuge. Sobre a confiança, que é muito importante, né? Em 1 João 4, 18 fala que o amor não existe medo. Então, a confiança não se opõe, ela se conquista. E a conquista é pelo exemplo e é pelas formas que você consegue demonstrar para a pessoa que você é uma pessoa digna daquela confiança. Então, relacionamentos bem-sucedidos deve haver confiança. Pelo contrário, o ciúme, ele é uma implicação de desconfiança. Se caso você, mulher, você, homem, é muito ciumento com seu marido, então ocorre aí uma desconfiança. E essa desconfiança pode ter duas origens. A primeira, a pessoa não se mostra ser confiável, ou talvez ocorra o caso de pessoas que já falharam e vê a sua falha potencialmente no outro, de tal forma que desconfia. Tanto um como o outro, você tem que, pelo diálogo, falar com seu cônjuge e tentar construir essa confiança. Então, o relacionamento, as provas, as convivências, as circunstâncias levam ao crescimento da confiança. Sem lutas, sem batalhas, sem convivências, não tem como criar confiança. Então, a confiança precisa ser em várias áreas para desenvolver uma segurança um no outro. Vocês são uma só carne, mas convivendo, alcançando, vocês geram confiança um no outro. E para isso você não precisa ser doutor, ter ensino médio, ter graduação, ter algum título.
Confiança está ligado sobre as suas expectativas no outro, se você consegue realizar, se você busca fazer e você busca honrar aquilo que o outro coloca sobre você como uma responsabilidade. Você pode, você é capaz disso e Deus te capacita para isso. Na nossa terceira parte, vamos falar sobre os propósitos do casamento, né? A vida humana era difícil, mas há um propósito para uma caminhada a dois. Primeiramente, em Gênesis capítulo 2, do 18 a 24, que vai falar justamente sobre a criação do homem, mostra de maneira bem clara que o objetivo primário do casamento é também o companheirismo. Não é bom que o homem ande só, esteja só. Também podemos isso colocar para a mulher. Não é bom que a mulher esteja só. Então, o alvo não é pensar igual. Quando você tem uma outra pessoa, você tem uma outra individualidade, você tem uma outra personalidade, você vai ter outras ideias, um outro conjunto cognitivo. Possivelmente uma pessoa que tenha uma história diferente de você, culturas diferentes de você, ideias diferentes de você. Você não está sendo chamado para viver com uma outra pessoa para pensar igual. Muito pelo contrário, seria impossível. Mas vocês são chamados para pensarem juntos. Então, um bom companheiro, ele vai lhe dar um escopo para a sua intimidade física e emocional. Ele vai aprender o que você gosta, como você pensa, o que você pensa, e vai justamente reagir a isso. Na área sexual, da mesma forma, a cumplicidade nas intenções e nos projetos, sobre o que você deseja, sobre aquilo que você quer alcançar, aquilo que você almeja, e como vocês podem trabalhar juntos nisso, na comunhão, na interação, e partilhando das suas ideias e crescendo junto. Algo muito bonito no casamento, especialmente no casamento de jovens, é você ver o crescimento na maturidade, na espiritualidade, na parte física, financeira, juntos com aquela pessoa. Nenhum ao outro é superior, sempre eles andam juntos, né? Desta forma, evite de excluir o seu cônjuge da sua vida. Declare como é a sua vida no trabalho, na igreja, em casa, suas dúvidas, suas certezas. Busque ajuda, converse, ouça muito, bastante, que isso é importante para o companheirismo. E também a procriação responsável. Salmo 105, 28, coloca de maneira bem clara, né, que a fertilidade vem do Senhor. Então, o casamento possui também a finalidade de geração de filhos, com amor, responsabilidade, sob a bênção de Deus e a proteção de um casamento estável. Nós temos visto, por exemplo, uma diminuição nas taxas de natalidade, né? A média do Brasil agora é 2,7 filhos por casal. Antigamente chegou a 6, por exemplo, né? Então, cada vez mais os casais estão tendo menos filhos. E há uma tendência que quem mora na cidade tem menos filhos do que aqueles que moram ainda no interior ou nas regiões rurais. Isso tem um sentido muito claro. Quem normalmente mora no interior precisa de pessoas para poder ajudar na roça, e porque também famílias grandes ajudam a ter mais capacidade de trabalho para o bem da família. A família é colocada na frente diante de outras prioridades. Na cidade, contudo, nós vemos às vezes até casais sem filhos, que não seja por razão de impedimento biológico, muitas das vezes propósitos pessoais, que claramente são importantes e necessários. Contudo, nós colocamos que uma coisa é você esperar ter um momento para você poder gerar filhos, né? Vocês estão construindo casa, patrimônio, uma identidade empresarial ou no seu emprego, né, profissional. Mas outra coisa é você não querer ter filhos. O casamento ele foi criado justamente como a instituição para você ter os seus filhos, gerar os seus filhos, né? Então, o poder de gerar deve ser exercido com sabedoria e respeito, com verdadeiro amor. Entenda que Deus vai lhe dar essa oportunidade. Se você tem medo, de repente, de ter filhos, se você é uma pessoa casada e acha que você não é preparado, você está correto. Talvez você não esteja preparado em tudo. Mas quem disse que para criar um filho é somente o pai e a mãe? Se Deus não estiver ali, você talvez não consiga fazer muita coisa.
Entenda que Deus vai te dar graça, sabedoria, entendimento e vai te dar força para correr atrás daquilo que é necessário para prover para os seus filhos. Entenda, é possível, é capaz e Deus vai abençoar para que sejam bem-sucedidos os filhos que nasçam debaixo do seu casamento. E ocorre um planejamento para executar esse plano de Deus. Infelizmente também temos muitos casamentos, algumas situações que ocorrem muitos filhos sem planejamento familiar, sem ver se tem condições de criar. E isso gera muitas dificuldades financeiras e pode gerar outras situações. Devemos ter cuidado, devemos justamente planejar o nosso lar de acordo com as nossas capacidades espirituais, emocionais, financeiras e de patrimônio, para que os nossos filhos tenham boas oportunidades. Um filho criado no temor do Senhor, com as oportunidades, no ensinamento da palavra, dando a melhor oportunidade no mundo, você pode gerar justamente diante de Deus um homem poderoso, uma mulher poderosa que vai contribuir bastante para essa sociedade. Não simplesmente pense que o seu filho vai ser qualquer pessoa, muito pelo contrário, vai ser uma bênção de Deus. E por último, cuidado dos filhos, é uma continuação do outro, né? As crianças são a complementação do casamento. Então, a coroa dele, depois de você ter vivido um tempo com seu esposo, com a sua esposa, ter desenvolvido essa intimidade, a complementariedade, você vai ter os seus filhos que vão justamente colaborar para todo o outro desenvolvimento do seu casamento. Novos desafios, novas formas, uma nova pessoa dentro da intimidade de vocês. Tudo muda, mas não muda para pior, muda para melhor. É um desafio apaixonante. São alegrias e esperança dos pais, segundo o Salmo 113, verso 9, né? Então, necessita de cuidar da instrução e da educação secular, como também da segurança espiritual cristã. Entenda que crianças bem cuidadas na educação secular e na sua vida espiritual no seu lar geram adultos que fazem a diferença. Veja, Moisés tinha tudo para dar errado. Quando ele nasceu para ser morto. Deus o protegeu. Ao poder levá-lo, tentar escondê-lo, ele foi achado pela filha de Faraó. Cresceu como príncipe do Egito, mas foi ensinado pela sua mãe nos valores hebreus, no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E Deus o levantou como um grande libertador de Israel. Foi um grande líder, um grande estadista, foi um grande legislador, foi um grande professor e foi um homem poderoso para a operação de milagres. Débora também. E tantos outros exemplos na Bíblia. Então, o cuidado que precisa do ensinamento da palavra de Deus e do exemplo para os pais. Para você cuidar dessas crianças, são dois pesos muito importantes. Não adianta você ensinar a palavra de Deus sem ter o exemplo coerente. E às vezes o seu exemplo ensina bastante, mas precisa estar de acordo com a palavra. E o caráter dos filhos vai ser fundamental a esta formação. Não adianta você comprar computador, comprar as melhores enciclopédias, matricular nas melhores escolas, se dentro de casa ele não consegue ver um pai e uma mãe que o amam, que o protegem, um pai e uma mãe que os ensina e que dá o exemplo por meio da sua vida. Então, educar no caminho da justiça e da verdade divina é primordial, e o ambiente é a sua casa, é o seu lar com o seu esposo e com a sua esposa. Finalizando a nossa lição, nossa verdade e aplicação pessoal. O casamento deve ser encarado como uma bênção que encerra um grande compromisso diante de Deus e da sociedade. Deve representar a união entre duas pessoas que se amam, se respeitam e confiam uma na outra. Isso deve resultar em bênção para os filhos e para a sociedade e em louvor a Deus. Não se esqueça, o seu casamento é uma extensão da sociedade. Nossas atividades. Primeiro, cite os princípios que caracterizam a base do casamento. 2. O casamento, assim como a família e outras instituições, deve ter início antes da entrada do pecado do mundo. Essa afirmação ela é verdadeira? Justifique. Cite o primeiro caso de divórcio na Bíblia
e se há motivo. Nós agradecemos pela sua atenção, pela participação de mais uma aula. Deus abençoe e tenha uma semana tremendamente poderosa. E assista o vídeo sobre os 4 amores que nós acabamos de deixar no final desta aula. A paz do Senhor. Então, os 4 amores. Eu fui bastante influenciado nas minhas reflexões sobre os 4 amores por esse livrinho de C.S. Lewis, Os 4 Amores. É um clássico, na verdade, de filosofia moral, embora não seja academicamente pretensioso, que a sua vida afetiva é reorganizada. Isso significa que a gente passa a ter devoções afetivas proporcionais aos bens que a gente valoriza, os bens que a gente aprova. E foi por isso que o C.S. Lewis ficou tão importante para mim, e particularmente esse livrinho dele, que é muito prático, muito inteligente, muito acessível, porque ele divide de uma forma bastante didática as nossas afeições, ou na linguagem dele, os nossos amores, em 4 tipos principais. É Storge, que é o que ele chama de afeição, que seria aquela conexão às coisas que a gente gosta, que são familiares, que são fáceis para nós, que têm um valor imediato, de uso imediato. Para ilustrar isso, eu sempre brinco dessa forma, é aquele chinelo que você gosta de usar, aquela pantufa que você gosta de usar. São as coisas com as quais nós temos familiaridade, a rua onde a gente cresceu, é a nossa cidade, é o cheiro de café de manhã, é a nossa amizade com um animal, como um cachorro, um gato, né, um pet. Então isso são as afetividades no seu nível mais elementar, é Storge. E ele usa um outro termo para falar de amizade, que é Filéu, que já tem uma conotação ética que a familiaridade não tem tanto. Então você pode gostar de uma pessoa, isso é Storge, mas a amizade é mais do que isso. Eu gosto muito de recomendar aquele filme, aquela série Band of Brothers, como uma ótima ilustração de como a amizade emerge. A amizade vem de participar junto com alguém de uma batalha, trilhar o mesmo caminho junto com alguém. E isso é o que produz amizade, de fato, filéu, parceria, camaradagem. Então, os amigos estão caminhando juntos na mesma estrada. Às vezes a estrada se divide e, por força das circunstâncias ou de outros objetivos, os amigos se separam. Mas se a estrada cruza outra vez, é como se fosse da primeira vez que eles se separaram. Eles estão juntos de novo. Então, isso é amizade, filéu, que aparece como amor fraternal no Novo Testamento, esse termo, filéu. C.S. Lewis amava muito os amigos, tinha muito apreço pelos amigos. Ele desenvolveu uma amizade muito legal com Tolkien. E tem um livro que foi escrito pelo Colin Durias, o mesmo que escreveu uma biografia de Schaeffer, que chama O Dom da Amizade, editora Nova Fronteira, se não estou enganado, que é sobre a amizade de Tolkien com C.S. Lewis. É muito interessante que esse valor tenha sido tão importante para eles, e meio que isso é refletido no Tolkien, na história das amizades ali, do Samwise Gamgee e Frodo. É um exemplo disso, né? É um exemplo dessa conexão. Então, assim, eu acho muito legal essa ênfase na amizade que o Schaeffer tem, que o C.S. Lewis tem, e ele destaca que a amizade é diferente de gostar, simplesmente, que é Storge. É interessante fazer essa distinção, porque muitas pessoas ficam atrás de amigos e falam, puxa, eu preciso de amigo, mas elas têm uma carência afetiva, mas é uma carência afetiva no nível do Storge, ou às vezes em outro nível, e nunca conseguem achar amigos. Existe uma razão para isso, é que se você não trabalhar junto com alguém, não derramar sangue, não suar com alguém em um trabalho significativo, em uma missão, em uma causa, você nunca vai ter amigos. Eu brinco, mas isso é meio trágico, né? É uma brincadeira meio macabra, mas muita gente não tem amigos simplesmente porque está sempre procurando uma situação de bem-estar, ele procura algo que ele goste, ele só quer ficar junto com as coisas gostosas, com as pessoas gostosas, e nunca faz nada que presta no mundo. Então nunca tem alguém lutando com você para fazer uma coisa que presta no mundo, então você nunca tem amigo.
Talvez você não tenha realmente amigos porque você é muito tímido, mas eu descobri que muita gente que nem é tímida não tem amigos porque simplesmente não luta guerra nenhuma. Outro amor que C.S. Lewis trata é Eros, que esse é mais conhecido. É o amor erótico, é a paixão. Então eu acho fantástica a distinção que ele faz entre filéu, que é a amizade, em que os amigos eles não olham um para frente, um de frente para o outro, eles olham os dois para a estrada que eles estão trilhando juntos. Eles estão caminhando lado a lado. Mas no Eros, os amantes olham um nos olhos do outro, um na face do outro. Então eu gosto dessa imagem, né? A amizade é isso e Eros é assim. Esse desejo de se unir, de se fundir com a outra pessoa. Então nós lemos esses dias no Amor Líquido, do Zygmunt Bauman, esse aspecto interessante do Eros, que é um esforço de tentar vencer a separação e se fundir com o outro. Daí que Gênesis fala que os dois serão uma só carne, no poeminha que Adão faz para Eva, depois que Deus a apresenta para ele. Então Eros que é isso, que é a fusão, que é a conexão, o Eros se sente carente, ele precisa dessa conexão com a outra pessoa, que é o amado ou amada. E o Eros sempre deseja uma conexão incorporada, e por isso ele recorre para funcionar, para existir, a Vênus, que é o desejo sexual na sua base biológica ou biopsíquica. Então a gente pode chamar isso de desejo venal. Isso às vezes é chamado de desejo erótico na cultura, mas não é, isso não é o desejo erótico, porque o Eros não quer só uma união física. O Eros quer uma união com a alma do outro por meio do corpo dele. Por isso que tem muito homem que só quer ter uma relação sexual, isso não é erótico. A cultura pornográfica hoje é assim, fala-se muito sobre sexo, sobre a genitália, sobre a transa, sobre experimentos físicos, epidérmicos, não tem nada de erótico nisso. Isso é puramente venal, isso é meu cachorro que faz isso, chama Biju. Entendeu? Não tem nada de erótico na Biju, mas quando ela está no cio, ela manda ver no cio de pelúcia. Isso é coisa de bicho. Eros mesmo é quando você se apaixona pela pessoa. Eu recomendo muito aquela música, eu amo aquela música Cupido da Maria Rita, porque ilustra de forma maravilhosa o que é de fato o erótico, que não é a mesma coisa que o venal. E Cantares de Salomão fala sobre o erótico. Agora, acima de todos esses amores, existe um amor agápico. Esse é o amor divino. É a caritas. O amor divino é aquele transbordamento que acontece em Deus por causa de uma alegria eterna que ele vive, e esse transbordamento é que o leva a criar e redimir o mundo. Deus não cria o mundo porque ele sente falta, isso é Eros. Isso é o amor que vem da pobreza, da falta. Deus não criou o mundo porque falta nada para ele. Ele criou porque tem excesso. Então ele derramou alegria e criou o mundo. E depois ele derrama de novo e redime o mundo. E o que é o agápico? O agápico é quando esse amor divino se derrama no seu coração, enche e derrama de novo. Então, ágape também não é o imperativo categórico kantiano, não é o dever de amar. O amor agápico na Bíblia não é o aspecto deontológico do amor, que é a ordem, a obrigação do amar. A obrigação se deriva do que Deus é, na verdade. Deus é alegria. Então, o ágape é esse transbordamento que é fruto de alegria, mas que leva a uma compaixão, que é um desejo de que o outro participe da sua alegria, especialmente quando você vê que ele não participa. E daí vem a misericórdia. Misericórdia não é você se identificar com o sofrimento do outro, porque você é magoado e amargo, assim como o outro é, e por isso você sente empatia. Muita gente sente empatia do sentimento dos outros, sofrimento dos outros. Na verdade, não é porque ele tem misericórdia e ele tem amor, mas é porque ele compartilha da mesma revolta e da mesma frustração com o mundo. E aí acha que tem misericórdia. Está cheio de gente assim no contexto da igreja, que acha que tem misericórdia e, na verdade, só conhece o mesmo gosto amargo na sua boca que o outro tem. O amor não é isso. O amor que gera misericórdia, ele começa com alegria. E aí ele se sente no dever de derramar essa alegria no coração que não tem a alegria. E aí você tem a compaixão. O que o ágape faz? Quando o ágape está na nossa vida, ele se torna o jardineiro do pomar das afeições. Eu gosto dessa imagem. Ele é o jardineiro das afeições. A gente tem um jardim de afeições com várias conexões, coisas de muito valor, coisas de pouco valor. E ele que vai ensinar o Eros a permanecer, mas não levar, por exemplo, ao crime passional, que é quando o crime passional é quando uma das pessoas se apaixona tanto pela outra que não pode viver sem a outra, então ela mata e morre pelo Eros.
que é isso? Ele ficou demoníaco, o Eros. Então, o ágape é o que ensina o Eros até onde ele pode ir e não deixa ele ir longe demais. E ele faz a mesma coisa com as afeições. É o ágape que vai fazer você não brigar com os outros por causa dos seus chinelos preferidos. E é o ágape também que vai te ensinar a respeito das amizades, os limites nas amizades, respeitar a individualidade do outro, ser leal. Então, o ágape é um amor divino que penetra e transfigura as outras afeições. Então, essa é a ciência cristã das afeições.